Lá embaixo na classe de monitores dizia que é preciso 1 hora para falar sobre a besta que sai do mar, é preciso 1 hora para falar sobre a besta que sai da terra, 1 hora para falar sobre a marca, 1 hora para falar sobre o selo. E nós temos 40 minutos para falar disso tudo. Portanto, em termos práticos e já agora simbólicos também, apertem os cintos, vamos fazer uma viagem muito rápida através do capítulo 13 de Apocalipse. E há algumas coisas que importa logo sinalizar desde o início. A primeira é esta: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isto não tem a ver com o capítulo 13. É o último versículo do capítulo 12. E é só para vos contextualizar e dizer que este dragão foi pelejar contra a mulher, mas não teve sucesso, pelo menos naquela altura. E, a seguir, diz que se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é que se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão. Mas algumas das vossas Bíblias dizem assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, dando a entender que foi João. João só está a assistir. Os verdadeiros atores destas cenas que nós vamos ver no Apocalipse 13 são o dragão, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, a marca da besta e o sinal da besta. É sobre isso que nós vamos falar. Portanto, é o dragão que está sobre a areia do mar. E também, em termos de imagem, pensarem que a areia do mar é o local onde termina a terra e começa o mar. Nesta lógica, nós vamos perceber que o dragão revelou todo o seu ódio em relação ao remanescente naquilo que foi a descrição do Apocalipse 12 que vimos a semana passada. E agora ele permanece sobre a areia do mar, porque como não teve sucesso, vai precisar de arranjar outras entidades para o ajudarem a chegar ao objetivo que pretende. Em Apocalipse 13, a estratégia de Satanás para atacar a Igreja de Deus é revelada a João desde a sua época até ao final do tempo. Portanto, vamos ver a história a andar muito rapidamente durante este capítulo 13. Sabendo que o dragão usa 3 poderes político-religiosos para concretizar os seus planos, a saber, a besta vinda do mar, e vamos conseguir perceber qual é a sua identidade e as suas atividades. Vamos falar sobre a besta que vem da terra e também vamos conhecer a sua identidade e as suas atividades. E vamos conhecer finalmente a imagem da besta com a sua identidade e as suas atividades. E o meu propósito é prender-vos nesta viagem de uma forma muito intensa, porque é uma viagem fantástica, mas perigosa também se não for percebida. A besta vinda do mar que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Que bicho é este? Quando nós olhamos para esta besta que aparece diante de João, à nossa cabeça vem imediatamente a combinação das bestas do Apocalipse de Daniel 7. Esta besta é um conglomerado das outras. Como é que isto se entende? Entende-se porque Daniel, quando cita os diferentes animais, está a citá-los para a frente, para o futuro. Ele vivia no tempo de Babilónia, no tempo do leão, e ele estava na profecia a anunciar o urso, o leopardo, a besta com 10 chifres. Já João estava a olhar para o passado. E o que ele via era uma mistura daquela besta com as 7 cabeças, mas que também tinha um pouco de urso, tinha um pouco de leão e tinha um pouco de leopardo. Percebem a ideia? Um está a olhar para a frente, coisas que ainda vão acontecer. O outro está a olhar para trás, coisas que já aconteceram. E é nesta lógica que nós conseguimos perceber que a visão é focada também na atividade da besta durante 42 meses. E que ela recebeu o seu trono, tal como está dito, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Ela recebe o trono, que é a cidade das 7 colinas, e o seu poder do dragão. E a pergunta que se põe é:
alguém, algum poder, algum movimento, alguma coisa que se identifique com estas características. E quando nós começamos a olhar para a história, vamos encontrar frases como estas. Os papas preencheram o lugar deixado vago pelos imperadores de Roma, herdando o seu poder, prestígio e os títulos do paganismo. Constantino deixou tudo ao bispo de Roma. O papado é o fantasma do desaparecido Império Romano, sentado, coroado sobre a sua sepultura. Estamos à procura de um poder que se suceda à besta terrível e espantosa de que fala Daniel. João está a viver no tempo do Roma Imperial. Onde é que vamos encaixar este novo animal, esta besta que sai do mar? À sucessão dos Césares sucedeu a sucessão dos pontífices em Roma. Dá a ideia que, a seguir à Roma Imperial, veio uma outra Roma em que os seus dirigentes eram pontífices. Mas é piedosamente, subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Foi uma frase dita por Vigílios, o homem que foi posto no trono de Roma em 538. Portanto, o que a história nos diz é que a seguir uma Roma imperial terá vindo uma Roma em que os seus dirigentes eram pontífices romanos. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfémias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem cumpre estes requisitos? Vamos ver. Quando comparamos Apocalipse 13, que estamos a estudar agora, e há uma coisa curiosa, os primeiros versículos de Apocalipse 13 apontam para o passado. A partir do versículo 11, todo o tempo verbal passa a ser o futuro. Quando nós olhamos para Apocalipse 13 e comparamos com Daniel 7, nós vamos encontrar uma série de frases que estão em Apocalipse, que são conhecidas, que lemos ainda há bocadinho. E quando vamos buscar Daniel, parece que existe uma coincidência. Será que há? Será que não há? Aí está a coincidência, o tempo, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa, e é o mesmo que 1260 dias. Quando olhamos para estas duas frases, magoará os santos do Altíssimo, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, é a mesma coisa. Quando olhamos para estas duas frases, é a mesma coisa. Quando olhamos para estas, é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Portanto, o animal que aparece em Daniel e que todos nós interpretamos como sendo Roma papal, em Apocalipse 13, encontra coincidência. E o que é particularmente importante e chama mais a atenção é esta primeira frase. Foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfémias. E aqui é importante perceber o que é que isto quer dizer. É que a blasfémia, há 3 condições de blasfémia. Nós normalmente só falamos de 2. Uma que é ocupar o lugar de Deus, a outra é assumir o papel intercessório de Deus, e às vezes esquecemos de que falar contra o Altíssimo também é uma blasfémia. Percebem que o sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando, ao dizer ego te absolvo, eu te absolvo, ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a omnipotência de Deus. Por isso, o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Mas, procura onde quiser, através do céu e da terra, e só encontrará um ser criado que pode perdoar o pecador. Esse ser extraordinário é o sacerdote, o padre católico. Quando a definição de blasfémia diz que quando alguém ocupa o lugar de alguém, e esse alguém é Deus, essa pessoa está a blasfemar. Quem está a blasfemar aqui? Quem usurpa.
próprio Deus está obrigado, ouçam bem esta frase, o próprio Deus está obrigado a aceitar o julgamento dos seus sacerdotes e mesmo a perdoar ou não perdoar, segundo eles rejeitem ou ofereçam a absolvição. A sentença dos sacerdotes precede e Deus subscreve. Dignidade e deveres do sacerdote católico. É um documento oficial da Igreja Católica. Isto faz pensar. Porque ao acontecer e assumir isto, que tem o poder para reclamar, perdoar os pecados de outro homem, está a desviar a atenção das pessoas do verdadeiro intercessor, que é Jesus no tabernáculo celestial. Não precisamos de intercessão no céu, porque aqui temos na terra quem interceda por nós. E é curioso que um sacerdote explicava a quem lhe perguntava o porquê com uma simples frase. As pessoas gostam de ouvir dizer que foram perdoadas. Eu oro, digo ao Deus, perdoa os meus pecados. Não ouço nada. Se ouvir alguém dizer, os teus pecados estão perdoados, as pessoas ficam mais felizes. E com este falso argumento, usurpam o papel intercessório que só a Cristo pertence. Mas, blasfémia era também considerar-se um ser igual a Deus. Prestem atenção a estas citações. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o governador, tu és o esposo e, finalmente, tu és outro Deus na terra. Isto é ou não usurpar o nome de Deus? E é um documento oficial. Nós detemos nesta terra o lugar do Deus Altíssimo. Está nas grandes encíclicas. Mas, sabem que eu sou o Santo Padre, o representante de Deus na terra, o vicário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na terra. Discurso de Pio XI, em 92. Não foi assim há tanto tempo. Isto é claramente uma blasfémia. Quem pronuncia as blasfémias? Finalmente, era ainda blasfémia dizer palavras contra o Altíssimo. E aqui vamos assistir a uma coisa terrível, que é a quebra da lei de Deus. O Altíssimo diz, não farás para ti imagens de escultura. Diz, não te encurvarás a elas. E este animal que sai do mar, quebra a lei e diz, não, podemos ter imagens para adorar. O Altíssimo diz, eu criei os céus e a terra. E escolhi para mim, como dia santo, o 7º dia, o sábado. E o que faz a besta? Podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não encontraremos uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância do sábado, escrito pelo cardeal James Gibbons. Mas observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quem diz palavras contra o Altíssimo? Quem quebrou a lei? Será assim tão complicado entender isto? A verdade é que, quando nós olhamos para estas figuras, a profecia diz que ela vai subsistir durante 42 meses. Será que nós encontramos na história alguma coisa que nos permita dizer que houve um império, realmente um poder, que durante 42 anos dominou, que teve uma ferida mortal e a sua cura aconteceu? Se pegarmos na contagem dos 1260 dias, vamos buscar o ano 538, quando os ostrogotes foram expulsos, e Justiniano deu ao bispo de Roma o poder civil sobre a cidade de Roma. 1260 dias depois, aconteceu a ferida mortal. A 7 de março de 78, a República Romana foi promulgada. O Papa Pio VI foi destornado e foi desterrado. Com isto, todos os historiadores entendem que Roma sofreu uma ferida mortal. Deixou de dominar. Quando Vítor Emanuel estabeleceu a sua corte em Roma, isso significou o fim dos Estados papais. Não há mais poder, não há mais reino, nem sequer trono. Não, arranjamos agora um tronozinho. E esse trono é dado por Mussolini, em 1929, em que é assinado um tratado em que o Papa diz que reconhece Mussolini como presidente do Estado romano, e portanto a Itália é um Estado, e ao mesmo tempo o Estado italiano reconhece
Roma como um Estado também. Só que em vez de ter um território muito grande, passou a estar limitado a 44 acres, aquilo que hoje é o Vaticano, que é conhecido como Vaticano. Muitas pessoas entendem de uma forma errada que este facto de a besta voltar a ter um trono significa que a ferida foi curada. Estão errados os que assim pensam, porque Paulo é muito claro, diz que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. Acrescenta-se outras coisas, é que a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A pergunta é, toda a terra já segue a besta? A resposta é não. Só 176 países é que reconheceram e estabeleceram relações com a Santa Sé. Portanto, ainda não todos os países, como a profecia diz, seguem a Santa Sé. Mas podemos acrescentar ainda que o Vaticano divulgou um documento no qual afirma que fora da Igreja Católica não há salvação. Através deste documento, o Vaticano demonstra explicitamente qual é a sua verdadeira intenção, ou seja, readquirir a supremacia mundial perdida no fim da Idade Média. A pergunta é, já tem a supremacia? Não. Ainda não a tem. Obrigado, Filipe. Segundo o próprio Vaticano, só assim poderá chegar à unidade de todos os cristãos em um só pastor e sanar assim essa ferida que ainda impede à Igreja Católica a realização plena da sua universalidade na história. Um documento de 2007. Estamos a falar de coisas muito sérias. Vejam que, quando nós olhamos para esta sucessão, conseguimos encaixar nestes 42 meses, realmente, Roma papal. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E quem se opusesse era severamente perseguido. A Igreja pode, por direito divino, confiscar a propriedade dos hereges, aprisioná-los e condená-los às chamas. Nesta era, o direito de infligir as mais severas penas, mesmo a morte, pertencia à Igreja. Não existe ofensa mais grave do que a heresia. Tem que ser desenraizada. E o que era a heresia? Era ousar acreditar ou ensinar algo contrário à doutrina ou prática estabelecida. Imaginem que um poder agora estabelece uma determinada prática. Eu serei um herege se puser o pé e disser, eu não vou por esse caminho. Era o que acontecia. Mas vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Já falámos sobre isso, mas eu fui buscar este texto uma vez mais, só para vos ajudar a perceber uma coisa importante. Estamos a falar de que cabeça? A primeira foi o leão. A segunda sabemos que foi o urso. A terceira o leopardo. A quarta o dragão, Roma Imperial. A quinta, dragão, os 10 chifres, quando há a divisão do império. A sexta cabeça, o dragão, Roma Papal. A cabeça ferida de que estamos a falar é a sexta cabeça. Não pode ser outra, porque Daniel estava a falar no seu tempo. Estava a descrever uma coisa que era contemporânea com ele. Estava a marcar um tempo. E com isso o que nós estamos a dizer é que Roma Papal é quem encaixa em pleno nesta besta que sai do mar. E há quem considere esta besta que sai do mar como que uma paródia em relação a Cristo. O que é que eu quero dizer? É que ambos recebem uma ferida mortal. Ambos experimentam um certo tipo de ressurreição. Ambos têm um santuário. Ambos têm discípulos. Ambos chamam a si a adoração. O que está aqui em causa é ou se escolhe uma coisa ou se escolhe outra coisa. E nesta lógica, sim? Sempre o propósito da imitação. Sempre tentar substituir. Até nestes simbolismos há esse propósito. Exatamente. Sempre com um objetivo. Denegrir o papel de Cristo como ele é na realidade. É uma questão de adoração. A quem adoramos. Mas, seja o que for, o que me espanta também é a exatidão da profecia. Ignorando o que lemos antes, se passarmos aqui, e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta.
também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E nós vamos encontrar, na sequência que estavas a dizer também, este conjunto de frases: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, obrando maravilhas? Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? E agora a besta e aqueles que o seguem também diz a mesma coisa. Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer coisas como ela faz? E é engraçado, se pensarem na palavra Miguel, no original é Micael, que significa quem é como Deus. Uma vez mais, a besta na contrafação, a tentar ocupar o lugar de Cristo. Miguel, que aparece nestas versões, significa quem é como Deus. E a besta tenta usurpar este título. Quem é como eu? Blasfémia uma vez mais. Agora, só para vos citar algumas frases rápidas. O Papa é o anticristo manifesto. O Papa é o verdadeiro anticristo. Eu sei e tenho a certeza que o Papa é o rei de Babilónia, diz Lutero. Sim, não temos dúvidas em provar que o reino do Papa é o reino e o poder do anticristo, diz John Knox. Não fui eu que inventei isto. Não foi a Igreja Adventista que inventou isto. Muitas pessoas no passado, estudiosas, chegaram a esta conclusão. Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, o Bispo Ryle, Martin Lloyd Jones, todos eles, entre muitos outros, viam o ministério do papado como a obra do anticristo. E Spurgeon, com o seu humor muito mordaz, tem uma frase incrível. Ele diz assim: a Igreja de Roma e os seus ensinos são uma enorme montanha de lixo cobrindo a verdade de Deus. Pá! Quando li esta mensagem, abanei. Para vos dizer o quê, no fim de contas? Que está na hora de falarmos de outra besta. Porque os argumentos a favor da identificação da besta papal com aquilo que está escrito na profecia não deixa espaço nem margem para dúvidas. Agora, porque o trabalho está atrasado, é preciso adiantar as coisas, eis que surge uma nova besta. E esta besta vem da terra. Dizer-vos que esta palavra emerge no original, adamio, significa brotar e crescer lentamente até se tornar uma grande planta. Não é como a besta que sai do mar, que sai já cheio do seu potencial. Não, esta aparece e vai crescer aos pouquinhos. Quem é esta besta? Que aparece como um cordeiro. 2 chifres parecendo um cordeiro. O que é que significa na Bíblia? Cristo. É o símbolo de Cristo. Esta besta parece cristã. Tem 2 chifres. E se repararem, os 2 chifres não têm nem coroas, nem diademas. O que quer dizer que é uma forma de governar diferente. É um governo sem rei e uma religião sem papa. Portanto, é uma forma de governo diferente. Mas é dito que falava como dragão. Como é que é possível que um cordeiro fale como dragão? Vamos procurar. Vou-vos dar pistas. Surge da terra, o que é uma conotação positiva. Todos os animais, na profecia, saem do mar. O mar tem uma conotação negativa. A terra tem uma conotação positiva. Portanto, esta besta parece que é algo de especial e positivo para nos ajudar. Mas, porque vem da terra, é porque vem de um local pouco habitado. Como sabem, e vamos ver isto, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a terra tem que ser o oposto disto. Se um tem muita gente, o outro é um local que tem pouca gente. Em 1650 foi feito um levantamento em que se dizia que a Europa tinha cerca de 90 milhões de habitantes. Os Estados Unidos com o Canadá tinham cerca de 6 milhões. É fácil de perceber o que é muito povoado e o que é pouco povoado. Portanto, temos uma pista.
Uma outra pista diz-nos que aparece depois da primeira besta ser ferida. Portanto, deve aparecer ali pelos anos de 1700, 1800, nem mais tarde, nem mais cedo. Depois diz que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Supostamente é uma nação pacífica no início, mas que vai atuar com violência no futuro. Mas diz que não tem coroas nem diademas nos seus 2 chifres. Já tínhamos falado nudes. Realiza grandes sinais. Importante esta informação. Então vamos ver. Surge da terra, oposto de águas, pouco habitado. 4 de julho de 1776, o início da nação americana. Encaixa na profecia. Pode um poder governamental diferente. Os 2 chifres representam um poder civil e um poder religioso diferente daquilo que era habitual. Vejam, parece até ser cristão. O que diz na Constituição americana, uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Todos somos livres para poder chegar um dia ao poder. É um país livre e é conhecido como o país da liberdade. Mas olha aí o que é que aconteceu. Neste ano de 51, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, tentou nomear um embaixador para a Santa Sé. Foi um escândalo, uma confusão nos Estados Unidos acerca disto. Impossível. Um país protestante enviar um emissário para a Santa Sé está fora de questão. 30 anos depois, Ronald Reagan nomeia, com 83 votos a favor e 11 votos contra, um embaixador, William Wilson, para a Santa Sé. Foram precisos 30 anos, apenas. Em 1992, a revista Times publicou este artigo na forma como Ronald Reagan, de acordo com este senhor João Paulo II, conseguiram fazer com que o comunismo caísse do outro lado da barreira. Em 2006, a maioria moral, que é uma instituição nos Estados Unidos, apelou para que a Igreja tivesse mais presença junto do poder político. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Já vimos que ainda não foi curada e que aquele animal que parece cristão é, no fim de contas, um lobo disfarçado de cordeiro. E só por curiosidade vossa, dizer-vos que a única nação que preenche estes requisitos são os Estados Unidos da América. Conhece esta imagem? Na morte do Papa João Paulo II, 3 presidentes dos Estados Unidos, um país protestante, estavam de joelhos em frente à imagem do Papa. Está a crescer lentamente. A ferida não está curada, mas cada vez mais a presença da religião se faz sentir junto do poder político. Os Estados Unidos são sempre ouvidos e consultados durante conflitos mundiais, tal como o papado foi durante a Idade Média. As suas opiniões e atos afetam o mundo inteiro. Já se falou que o Japão ia ter a supremacia económica, caiu. Agora fala-se na China. A profecia põe sempre os Estados Unidos à frente. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Isto quer dizer que, em determinada altura, nos Estados Unidos, vai-se assistir a um movimento que fará com que fogo do céu possa descer à terra. Faz-vos lembrar alguma coisa? Elias, não é? Faz lembrar Elias. O que era Elias? Era um profeta de Deus. E era mandatado por Deus. Agora, o que a profecia diz é que em determinada altura vai surgir uma figura que imitará também Elias, fazendo descer fogo do céu. Até aquela ideia do Pentecostes, das línguas de fogo, poderão acontecer também. Mas este é um profeta verdadeiro? A Bíblia chama-lhe o falso profeta, porque está sempre a dizer, estejam tranquilos,
Tudo se vai resolver. Até anuncia algumas profecias que acabam por não acontecer. Este falso profeta, porque são espíritos de... Desculpem, este falso profeta é neste momento uma das coisas que começamos a assistir a crescer de uma forma quase exponencial nos Estados Unidos. Um outro versículo é este, porque são espíritos demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. O que é isto? Alguma vez ouviram falar em espiritismo? Alguma vez ouviram falar numas irmãs? Alguma vez ouviram falar sobre o crescimento do espiritismo nos Estados Unidos e dos prodígios? E há um outro versículo que diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Neste contexto, deixem-me mostrar-vos isto. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. Mas, imaginem uma situação que não nos é estranha. Nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Lobo com pele de cordeiro. Quando a sociedade atingir este clímax, e aparentemente parece que não estamos muito longe disso, imaginem que aparece um movimento a dizer: eu tenho a verdade. Eu até faço prodígios, eu até faço maravilhas, eu até faço descer fogo do céu. Como é que acham que as pessoas vão reagir? Amém. Venha esse poder. E curiosamente, não sei se conhece esta figura, esta imagem que aqui está. Estes são os membros do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos. Estes 9 homens detêm o poder da justiça nos Estados Unidos. E num país protestante, ou reconhecido como protestante, 6 deles são católicos, 3 são judeus, nenhum é protestante. Pois venham-me dizer que a planta não está a crescer. Venham-me dizer que esta besta não está a crescer. Venham-me dizer que esta besta não está a aproximar-se do clímax. Não me venham dizer que esta besta não tem a ferida praticamente curada. Porque quando estes senhores quiserem ditar leis, eles vão ser influenciados por aquilo em que eles creem. Não tenham dúvidas. Isto são factos, não são apenas argumentos. A imagem da besta é o que falta fazer a seguir. Já temos um poder que cresce. O que é que falta? É isso. É que, uma vez que o mundo olha para a segunda besta, esta vai sugerir a construção de uma imagem da primeira besta. Porque o que está em causa é o tal espetáculo que vimos no princípio. O dragão parado nas areias do mar. À espera que venham outras potestades para o ajudar a conciliar, a conseguir atingir o seu fim. Isto envolve a criação de uma organização política e religiosa que usa o poder civil para impor doutrinas religiosas, tal como o papado fez durante a Idade Média. Olhem esta frase. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Palavras da Sra. White. Estamos a falar claramente do falso profeta. Estamos a falar claramente do movimento protestante apóstata. Esta é claramente também a imagem da besta, em que a intolerância religiosa vai substituir a liberdade anunciada na Constituição. E a opressão vai anunciar o fim realmente da possibilidade que nós temos de decidir a quem amar, sem sofrer consequências. E
no fim de contas, foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não tenham dúvidas. É para isto que nós caminhamos. O protestantismo apóstata, simbolizado pelos Estados Unidos, fará milagres, pretendendo com isso parecer que atua de acordo com a vontade de Deus. Isso agitará consciências, levará pessoas a aceitarem a autoridade da primeira besta. Eles têm a verdade. Eu estou ansioso porque realmente o mundo melhor seja melhor. A imagem da besta vai implicar a cura da ferida. E vai implicar também que a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Deixem-me chamar a vossa atenção para um pormenor muito interessante. O sinal, o selo de Deus, onde é que será colocado? Na testa. E a marca da besta? Na testa e na mão. Porquê? A testa significa o consentimento, a aceitação. Há muitas pessoas sinceras dentro do islamismo, dentro do catolicismo, dentro do budismo. Há muitas pessoas que são sinceras. Mas outra coisa é ter o conhecimento da verdade e, porque não me dá jeito, eu aceito e baixo a minha cabeça. Este vai ser o drama. Porque a marca da besta não é um chip, um código de barras ou um mecanismo secreto para controlar as pessoas. É uma questão de adoração. Estamos de acordo, Filipe? É o aceitar a lei de Deus ou a lei dos homens. É algo que separará as pessoas em dois grupos, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. A nossa salvação dependerá de quem adorarmos e porquê. Lembram-se desta imagem na planície de Sousa? Uma multidão toda de cabeça baixa, ajoelhada. 3 homens. Sem vergonha, sem medo, em pé. Quantos de nós vamos ser capazes de permanecer em pé? Na verdade, nós receberemos o caráter daquele que adoramos. E com isto, eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. É uma questão de caráter que está aqui em causa. E o caráter é colocado em cada um de nós consoante as opções que tomamos. Na verdade, se a luz da verdade nos for apresentada, revelando o sábado do 4º mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim nos apegarmos ao falso sábado, recusando-nos a manter santo o sábado, que Deus chama de meu dia santo, recebemos a marca da besta. Quando é que isso acontece? Quando obedecermos ao decreto que ordena que paremos de trabalhar no domingo e adoremos a Deus, enquanto sabemos que não há uma palavra na Bíblia mostrando que o domingo seja diferente de um dia de trabalho comum. Então concordamos em receber a marca da besta e recusamos o selo de Deus. Quando é que nós receberemos o selo de Deus? Não é hoje. É quando a supremacia papal fizer com que a opressão nos atinja e nós não tenhamos capacidade de fazer aquilo que gostávamos de fazer, que era adorar o nosso Deus em liberdade. Na verdade, a marca da besta, para que ninguém possa comprar, vender, ou senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Eu estou mesmo a acabar. Posso? Prestem atenção a estas citações. Porque um dos erros que nós muitas vezes cometemos é 666, pôr logo um título em cima. Antes disso, percebam o que significa o número 6. Quando se menciona Babilónia, o número 6 é sempre destacado. A imagem de ouro de Nabucodonosor tinha 60 côvados por 6 por 6. 6 instrumentos musicais na sua banda dele, Nabucodonosor. Em Daniel 3, a árvore que representava o poder babilónico é mencionada 6 vezes. Belshazzar viu o seu destino selado quando adorava deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra. Contem 6 elementos. No Apocalipse, o nome Babilónia aparece 6 vezes. No desafio de Lúcifer a Deus, o pronome pessoal eu e o possessivo meu são usados 6 vezes.
Na construção da Torre de Babel, o pronome nós é usado 6 vezes. Para os judeus, o número 6 era um número maldito. Triplo 6 simboliza a tripla união do erro, a saber, a união do dragão, da besta e do falso profeta. Por favor, quando falarem de 666, não digam que é o Vicarius Filii Dei. Também é, mas é muito mais do que isso. O número 6 está sempre associado a Babilónia. Sempre. E Babilónia nós sabemos o que é que representa. Mais do que isso, é percebermos que o 666, porque um número quando é multiplicado, é-lhe dada uma ênfase maior. 666 significa intranquilidade eterna. O número 777 significa a perfeição eterna. 888, vitória eterna. Podermos perceber a numerologia é interessante, porque nos ajuda a desviar-nos daquilo que é o lugar comum, que é olhar para as coisas e dizer Vicarius, contado, representa 112 na linguagem romana, não tinham números, tinham letras. Filii representa 53 e Dei 501. A soma destes 3 números dá 666. Mas não digam, por favor, que isto é porque na mitra do papado está escrito Vicarius Filii Dei. Não é verdade. Não há uma mitra com esta palavra escrita. As fotografias que aparecem foram feitas com Photoshop. Isso, no entanto, não invalida uma outra coisa. É que o próprio Papa se assuma como o Vicarius Filii Dei. E há documentos escritos e assinados por João Paulo, por Pio XII e por outros papas, em que eles põem lá a palavra Vicarius Filii Dei. E como sabem, a palavra Vicarius quer dizer em lugar de. Eu, Papa, estou aqui em lugar de Cristo. Portanto, não é ofensa nenhuma irmos buscar a palavra Vicarius Filii Dei. Mas 666 significa muito mais do que isso. Significa uma intranquilidade eterna. E ao terminar, eu gostava de vos ler este versículo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ensino, ou te ordeno, estarão no teu coração. E deverás ensinar os teus filhos como? Em tranquilidade. Na tua casa, com eles sentados no teu colo. Ou enquanto caminhas, andando ao lado deles. É trocar em tranquilidade eterna pela tranquilidade eterna nos braços de Jesus. É disto que o Apocalipse 13 fala. De quem anda a minar o mundo para fazer com que os santos de Deus se percam. A minha oração é que nós possamos todos prevalecer.